Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, nós estamos entrando numa nova fase, num novo período, e hoje você está aí diante deste vídeo para a gente caminhar um pouco na Palavra de Deus e fortalecer o nosso ensinamento, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, para que tenhamos uma vida cristã mais fecunda, tanto no aspecto de que cada um de nós precisa crescer no Senhor, como no aspecto do nosso ministério, do nosso serviço, o serviço que nós prestamos através da célula, o serviço da evangelização, do discipulado de outras pessoas. Então, a partir daqui, nós iremos nos encontrar através desses vídeos. E você, aí reunido com seus irmãos no núcleo da célula, poderão aprofundar, andar, caminhar, compreender um tanto mais daquilo que Deus tem feito na sua vida e daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Nós vamos nos utilizar, e pretendo que nós possamos nos utilizar, e como sempre, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, diretamente nas fontes das Escrituras, daquilo que nós temos em nossas mãos traduzido. Eu vou sempre me utilizar da Bíblia da Ave Maria. E além da Bíblia Sagrada, nós vamos também nos utilizar do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos entrar e compreender melhor, procurar compreender cada vez mais
aquilo que nós cremos e aquilo que Deus nos deu através da sua palavra, através do ensinamento da igreja, para podermos ser muito mais fecundos no reino de Deus, para podermos ser muito mais discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e ser muito mais missionários em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós iniciarmos hoje, eu gostaria de que você pegasse com a sua Bíblia o Evangelho de São Marcos, no capítulo número 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 12, que nos conta uma história que talvez seja muito conhecida nossa. E a história é a seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Nós temos aqui essa magnífica história que nos conta, que nos mostra o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo cura esse paralítico. Essa história está recheada, esse fato está recheado de elementos que nos dão ensinamentos muito profundos a respeito do mistério cristão, a respeito do que significa a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no meio da humanidade. Primeira coisa muito importante de nós olharmos esse texto. O texto se desenvolve em torno de um diálogo que Jesus tem com os escribas, uma resposta que Jesus dá aos escribas, porque o texto diz que nosso Senhor, com seu Espírito, penetrou os íntimos pensamentos daqueles homens. E aqueles homens, por sua vez, diziam: Ele blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. E nós podemos dizer, de fato, só Deus pode perdoar pecados. E só Deus pode penetrar com seu Espírito o íntimo pensamento do ser humano. Ora, primeira grande coisa a ser pensada: nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós vivemos em tempos em que tentam diminuir a divindade ou a percepção da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não se pode diminuir a divindade de Cristo, porque a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato. Ninguém pode diminuir esse fato, mas pode-se diminuir nas pessoas a percepção desse fato. Pode-se trabalhar com certos conceitos, comportamentos, dentro das culturas e dentro das ações religiosas, levando as pessoas a perderem a compreensão e, consequentemente, perderem a fé de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, Deus feito homem. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque simplesmente coloca o mistério cristão acima de toda e qualquer religião.
de toda e qualquer iniciativa de boas obras humanas. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Deus se fez homem e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito. Isso está escrito lá no Evangelho de São João, no capítulo 1. Ora, a igreja sempre sustentou, e foi esse, na verdade, o primeiro dogma definido da igreja, sempre sustentou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos tempos em que os cristãos se deixam confundir pelas inúmeras mentalidades que correm por aí. Então, nosso Senhor Jesus Cristo parece ter se reduzido a mais um profeta ao lado de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, dos mestres hindus, dos gurus do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul. Nós precisamos entender que a Igreja Católica, ela é a continuidade do mistério de Cristo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Ele disse de si mesmo e de seu ministério: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um profeta. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um mestre. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um professor, não é um instrutor. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma religião. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma obra humana. Ela é um mistério de fé. É um mistério da presença continuada de Jesus. Quando nós que somos católicos estamos ativos na obra e no ministério cristão, nós estamos, em nome de Jesus, continuando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje muitos cristãos não têm força de evangelização. E por que não têm força de evangelização? Porque perderam a força da fé. O motor central da fé. E qual é o motor central da fé cristã? É que Jesus Cristo é Deus. E feito homem, não perdeu a sua divindade. E sendo Deus, elevou a nossa humanidade. E desta maneira, Jesus revelou um mistério que se chama mistério da salvação. Por isso, Jesus pôde penetrar o íntimo da mente daqueles homens. Por isso, o judaísmo é uma religião ultrapassada, desqualificada pelo próprio Deus. Por isso, os judeus aguardam que os cristãos completem a obra da evangelização para que também eles se convertam em peso, porque se não se converterem a Jesus Cristo, o Senhor, não entrarão no reino de Deus. Então, nós precisamos entender, o cristianismo não é a continuação histórica, automática, mecânica do judaísmo. O cristianismo é a revelação da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus Ele nos deu no Filho encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A velha aliança, a primeira aliança, é uma sombra da verdadeira aliança. Nos instrui o Antigo Testamento quando ele se ilumina pelo Novo. Hoje tende-se a colocar num patamar de igualdade o cristianismo e o judaísmo e também o islamismo. Mas isso está equivocado. O cristianismo é superior, ele não pode ser posto em pé de igualdade, nem em nome do diálogo religioso. Dialogar, o cristão deve, para dizer ao outro: entenda, o caminho da salvação já nos foi dado, e o nome dele é um só: Jesus Cristo, o Senhor, Jesus de Nazaré. E não há outro meio de salvação que não seja Ele. E para que você possa acessá-lo, você precisa dele, e essa continuidade dele é obrigatoriamente a Igreja Católica. Eu lhe digo isso por quê? Porque o nosso ministério cristão dá a continuidade exata disso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E nós precisamos ter essa compreensão profunda de fé para realizarmos o nosso serviço cristão, para podermos também nós crescer na graça, na comunhão com Deus. Ser católico não é uma decisão humana. Ser católico não é uma opção entre opções. Ser católico é uma virtude, é uma graça que foi dada por Deus a mim e a você. Feliz daquele que já nasceu na fé.
que já veio de uma família que concedeu os caminhos da fé. Feliz aquele que, não tendo nascido da fé, recebeu as palavras da fé. Porque só a igreja, que é continuadora do mistério de Cristo, porque Cristo é o Senhor, só ela pode conceder ao homem a cura completa. É isso que nós vemos quando nosso Senhor se encontra com esse discípulo, com esse homem, que certamente depois deve ter se tornado discípulo de nosso Senhor. Esse homem paralítico, um homem paralisado no seu corpo. Isto é um símbolo, apesar de ser um fato, é um símbolo daquilo que o pecado faz com todo ser humano, com toda pessoa humana. Uma vez nascido o ser humano, nasce ele em estado de pecado. E tendo nascido ele em estado de pecado, precisa ser tirado dessa enfermidade. Precisa aprender a andar na graça de Deus. Precisa tomar de fato o leito sobre o qual ele se deitava, que é o leito do pecado, e carregá-lo consigo para não se esquecer do tamanho da graça que recebeu pela redenção trazida em Jesus Cristo. Na cura daquele homem, nosso Senhor manifesta a plenitude da obra de Deus. Ele cura o espírito, a alma espiritual daquele homem. É o primeiro ato de cura. E depois ele cura também o corpo daquele homem. Ora, aquele homem chega na presença de Jesus paralisado. E nosso Senhor volta para ele o olhar e o que lhe diz por primeiro? Vejamos o que nosso Senhor falou. A primeira coisa, a primeira palavra que Jesus dirigiu ao homem está no verso 5. Filho. Antes mesmo de perdoar pecados, Jesus o chama de filho. Jesus assume ali aquela pessoa, a pessoa humana, e o eleva à condição de filho de Deus. Diz o apóstolo Paulo, no Filho nós fomos feitos filhos, fomos adotados. Quando você aceitou Jesus, quando você foi batizado, tomou consciência do seu batismo, você passou a compreender e a poder viver em plenitude como filho de Deus. Antes do batismo, a pessoa é apenas criatura, e depois do batismo, ele é filho de Deus. Feito filho de Deus, ele tem acesso à cura, ele tem acesso à regeneração, ele tem acesso à restauração. Por isso, nosso Senhor primeiramente o chama de filho. Esta é a obra que Jesus veio fazer. Esta é a obra que nós também realizamos em nome de Jesus. Primeiramente, levar as pessoas a compreenderem que elas são chamadas em Cristo para serem filhos de Deus. Aqueles que não têm o batismo cristão deverão chegar ao batismo cristão, deverão ser criaturas e possam ser filhos, porque só os filhos têm direito à herança, só os filhos têm direito à mesa, os demais não têm. Os demais são como aquela mulher Cirofenícia, que nosso Senhor disse, o pão é para os filhos e não para os cães, não para os cachorrinhos. Ora, nosso Senhor não quis que o ser humano ficasse no estado de todos os demais animais. Por isso, quando o homem caiu no pecado e então ele cai da graça, o ser humano perde a sua capacidade humana e torna-se tanto mais animalesco. Daí que nós vemos povos bárbaros que tornam-se civilizados quando recebem a fé cristã. E hoje nós vemos povos que eram civilizados e que estão se tornando bárbaros novamente porque estão perdendo a fé cristã. Porque só nosso Senhor Jesus Cristo pode levar o homem à dignidade de ser humano. Porque ser humano é imagem e semelhança de Deus. Uma vez no pecado, o homem perde essa semelhança com o Criador. E ele se reduz apenas ao seu ser animal. Por isso, tanto mais a pessoa em estado de pecado é animalesca, guia-se por instintos, o ódio, a luxúria, a vaidade, a inveja e assim os vícios capitais. Preste bem atenção, uma pessoa que não anda na graça, anda em desgraça. E o que é a desgraça? A perda da graça é a pessoa estar num estado que não é aquele para o qual Deus a criou. Deus criou seres humanos. Deus nos quis seres humanos. Mas o fulano de tal não é cristão, mas faz obra boa. Mas isso, aquilo.
Toda obra humana é infrutífera fora da graça de Deus. Ela pode ter até uma bela aparência, mas ela não pode ter a essência, porque a essência é Deus. E Deus só pode dar-se inteiramente a revelar no coração dos seus filhos. E só temos um caminho para ser filhos de Deus, o Filho que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus revela ao homem que ele veio para ser, para elevar o homem à condição de filho. O chama de filho e diz: perdoados te são seus pecados. Por isso a igreja sempre sustentou o perdão dos pecados como a primeira grande obra e a obra que deve ser, sobre a qual se deve trabalhar toda a evangelização. O homem, uma vez compreendendo que foi chamado a ser filho de Deus, deve ser elevado do seu estado de pecado, deve sair da situação do pecado e deve ser ajudado para sair da situação do pecado. Eu e você devemos continuamente estar num trabalho de sair da condição do pecado. Então a igreja, mãe, mestra, nos ensina, no catecismo da Igreja Católica, nos ensina sobre o sacramento da penitência, ou sacramento da confissão. E nos diz assim, a respeito dos efeitos desse sacramento, no parágrafo 1468, o seguinte: toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito deste sacramento é a reconciliação com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e tranquilidade da consciência que vem acompanhada de uma imensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade com Deus. Então nosso Senhor veio restituir o homem à amizade com Deus. Ora, irmãos, por isso a primeira obra, e ela é continuada nesse sacramento, é o perdão. É o perdão. Nós precisamos entender que o pecado é a morte do homem. A paralisia daquele homem mostrava que ele estava morto. Estava morto porque as suas pernas estavam mortas. Ele não podia, ainda que desejasse, não podia. Ele podia imaginar, mas ele não podia fazer muitas coisas. Ou coisa alguma do que o outro que se movimenta pudesse fazer. Sequer ele podia chegar-se a Jesus. Sequer. Era necessário que outros o levassem a Jesus. As pessoas que não aceitaram a Jesus, elas estão nesse estado. Estão paralisadas, estão mortas. Precisam ressuscitar. Uma vez colocadas no caminho cristão, se caem em estado de pecado, precisam de novo ser restauradas, regeneradas na amizade com Deus. Isso em nossos dias tem sido esquecido. Às vezes nós vamos para dentro das nossas células, nós levamos as pessoas para lá, nós trabalhamos, falamos de Jesus para elas, nós compartilhamos e nós nos esquecemos que elas precisam ressuscitar. Nós nos esquecemos que sem a conversão profunda, sem a remissão dos pecados, elas não podem ser regeneradas, não podem ser restituídas. E nós ficamos com paralíticos, às vezes os arrastamos de um lado para o outro. Segunda coisa que a igreja nos ensina, porque nosso Senhor, depois da discussão com os escribas, ele vai dizer: o que é mais fácil? Dizer que o pecado é perdoado? Porque eles pensavam, ele diz isso da boca para fora. É fácil dizer a alguém que os pecados são perdoados. Ninguém está vendo o que está de fato acontecendo, porque é uma obra espiritual. Ou é mais fácil dizer: levanta, paralítico, e anda. Ou é muito mais difícil, porque como que esse homem vai se levantar e vai sair andando? Se ele fizer isso, então realmente é um milagre. Mas o fato da cura física demonstra o fato da cura espiritual.
Por isso nosso Senhor fez milagres e faz milagres, para mostrar que muito mais além e mais profundo do que o que ele faz no corpo, é o que ele faz na alma do homem. Hoje vivemos em tempos em que a igreja mesma, em muitas das suas ações, se perde na cura dos corpos e se esquece de que é preciso curar as almas. Há pessoas curadas até em seus corpos, mas não instruídas para andarem no caminho do Senhor. Terminarão sua jornada e cairão em desgraça da condenação eterna. Nós precisamos ter isso em nossa mente com muita consciência. Mas a igreja que é mãe, que é mestra, que é rica na sabedoria, ela não só tem o sacramento que cura o espírito, que é o sacramento da penitência, mas ainda ela tem o sacramento da unção dos enfermos. E veja o que nos diz o catecismo a respeito do efeito deste sacramento no homem. Ele nos diz assim, no parágrafo 1520. Este sacramento é um dom particular do Espírito Santo. A principal graça desse sacramento é uma graça de reconforto, de paz, de coragem para vencer as dificuldades próprias ao estado de enfermidade grave ou à fragilidade da velhice. Essa graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo e de medo da morte. Essa assistência do Senhor pela força do seu Espírito quer levar o enfermo à cura da alma, mas também a do corpo, se for a vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecados, eles lhe serão perdoados. Deus pode curar os corpos, obviamente que Deus pode curar. E às vezes nós oramos e vemos as curas físicas. Mas o que eu preciso insistir com você é de que nós não estamos trabalhando para curar corpos tão somente, que se eles são curados, eles o são para ser sinal da grande graça que Deus quer dar. Eu quero que você entenda que você é uma alma que precisa ser curada. Eu sou uma alma que precisa ser curada. Nós precisamos andar em graça santificante. Ora, quando nosso Senhor levanta aquele homem dali, então nosso Senhor está fazendo uma obra, primeiramente já havia feito, restituído ao homem um estado de amizade com Deus. Quando nós podemos fazer esta obra, nós mesmos fomos restituídos em estado de amizade com Deus. Todas as outras coisas físicas, materiais que possam decorrer disso, serão muito bem-vindas para um coração que foi regenerado. Um coração que não está regenerado transformará até mesmo os mais lindos milagres materiais em uma obra de sua própria perdição. É preciso que a gente trabalhe a restauração do coração, o nosso próprio coração. Como está o seu coração? A sua amizade com Deus, a sua vida de intimidade, de comunhão. Você tem buscado os sacramentos? Você tem que se confessado habitualmente? Ao menos uma vez ao mês, feito um bom exame de consciência, procurado o confessionário, buscado um sacerdote que possa lhe ouvir com devida atenção, com a devida piedade e lhe absolver dos seus pecados, lhe dar os remédios necessários para que você caminhe na graça, não simplesmente cumprir uma penitência rapidamente. Eu gostaria que você pensasse isso. Nosso Senhor veio para tirar a minha e você da paralisia. Eu quero enfocar um segundo ponto que o texto nos fala. O texto começa nos falando que eles estavam reunidos numa casa, e era a casa de São Pedro. E a casa estava repleta. Primeiro, a casa de Pedro. A casa de Pedro é a igreja. Nós vivemos com nossas células nos lares e levamos a igreja para dentro dos lares. Quase que estamos nos reencontrando plenamente com a igreja da primeira hora do Novo Testamento. Mas é a única e mesma igreja. A igreja católica, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se reunindo lá nas casas. A casa de Pedro estava repleta, lotada. O homem não podia chegar. O homem não podia sequer sair da casa dele, ele era paralítico. O texto nos diz que 4 pessoas o levaram. E chegando lá, o homem não podia se achegar a Jesus, mas Jesus ensinava a todo mundo. Então eles subiram, destelharam a casa e desceram o homem por cima do telhado, pelo buraco feito no teto, e desceram até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pensar com você agora o nosso trabalho coletivo. O texto diz que Jesus admirou a fé daquelas pessoas. Aquele que está paralisado, aquele que veio para a nossa célula,
Qual é a responsabilidade do núcleo da célula em trabalhar a cura dessas pessoas? Veja, não estou falando de cura física. As curas físicas são importantes. Mas lembra do que eu falei no primeiro momento. O trabalho daquelas 4 pessoas. Eu quero visualizar nessas 4 pessoas o núcleo da célula. 4 que compõem o núcleo, talvez um pouco mais. Mas eu quero que você visualize comigo o líder e seus auxiliares. Um líder auxiliar diretamente, mais 2 pessoas que auxiliam, que assistem ao trabalho. Ora, descer as pessoas até a presença de Jesus. Veja só, a cura acontece porque aquelas pessoas primeiramente tiveram fé. É uma obra da graça, é uma obra da fé. Mas elas não tiveram uma fé inoperante, elas tiveram uma fé operante, porque elas levaram o homem, não podendo entrar, elas subiram no telhado com o homem numa padiola, e chegando lá em cima elas destelharam a casa, e amarraram cordas, e desceram este homem. Eu vejo todo o esforço, todo o trabalho desta gente. É bem aquilo que São Tiago diz, a fé acompanhada de obras, e obras que mostram a fé. Veja só, o grande empenho, quando o núcleo se reúne, quando o núcleo estuda a palavra de Deus, quando os membros do núcleo oram, jejuam, planejam reuniões, planejam evangelismo, eles fomentam, eles animam, eles alimentam a vida da célula, uma fé grandiosa de que Nosso Senhor fará maravilhas. O núcleo vai ser um elemento que vai provocar a atração. Eu acredito, as casas ficarão repletas e logo teremos que ir para outro e outro e outro e outro. Eu quero que você pense isso. Mas o fato é, aqueles homens fizeram porque eles não eram paralíticos. Eles tinham força, força que vinha da fé. Aqueles homens já haviam ouvido a mensagem. Aqueles homens sabiam que Jesus podia fazer algo por aquela pessoa. Se nós não andarmos em amizade, em comunhão com Deus, como é que nós poderemos ver no outro o estado desgraçado do pecado, degradante do pecado? Nós estamos em tempos em que as pessoas julgam a necessidade humana pela quantia de dinheiro, de saúde física, de casa, de moradia. Querem transformar a igreja num grande canteiro de assistência social. Parece que a igreja tem até que justificar uma finalidade social. A igreja existe para levar salvação às almas das pessoas, porque curadas ou não no corpo, com dinheiro ou não, andando ou não neste mundo, comendo ou não nessa terra, todas terminarão a sua jornada e deverão comparecer diante do tribunal para uma sentença eterna. Nosso trabalho é salvar almas. E se for a vontade de Deus, Deus leva os leitos para curar suas pernas e as outras necessidades. Nós estendemos nossas mãos. Mas eu quero que você compreenda que, como cristão, você precisa viver em graça de harmonia e santificação na presença de Deus. Não sei se você está tendo alcance do que significa a sua vida cristã e o seu ministério na célula. Por isso nós estamos reunidos hoje. Por isso eu trouxe esse texto, por isso eu trouxe esses parágrafos do catecismo. É hora de rezar, é hora de estudar, é hora do núcleo tomar consciência e dizer: eu quero que esse ministério seja fecundo e que eu traga muitos paralíticos e que eles possam sair andando na presença de Jesus, para eles também trazerem outros paralíticos. E assim nós vamos fazer a verdadeira obra do ministério cristão, em nome de Jesus. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude. Santíssima e querida Mãe, nós pedimos que a Senhora nos ajude. Para os primeiros cristãos foi difícil compreender o mistério em que eles estavam envolvidos. Para nós, na nossa geração, também não tem sido fácil. Muitos nos cercam, muitos nos assediam. Até mesmo, infelizmente, dizemos, dentro da igreja, parece que nada fazemos, parece que o homem não tem alma espiritual, parece que a sã doutrina foi esquecida. Ajuda-nos, Senhora, a assumirmos a nossa posição com firmeza, para cumprirmos o verdadeiro ministério cristão. E assim, tantos mais se levantarão de seus leitos e entrarão no gozo da amizade com Deus nesse mundo e na eternidade da glória. Amém.
rogai por nós santamente Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus abençoe vocês.